Povo de Deus, boa noite a todos vocês que estão ligados conosco nessa noite, no meu, no seu, no nosso podcast. Hoje um dia muito alegre, dia abençoado, aqui em Caldas Novas, fazendo frio e chovendo, gente, você imagina. Tanto que o nosso convidado tá até de blusa aqui, ó. O último convidado tremeu de frio, né, William? O último convidado, o rapaz tava aqui, tremeu por causa do ar, nós teve que aumentar o ar. Prazer estar com você nesse dia de hoje, nessa segunda-feira abençoada, ao vivo, pelo canal no YouTube do nosso podcast. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve aí. Tá rodando nossos patrocinadores, já rodaram. Louva a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. E hoje comigo aqui o William, o Azaf dando suporte. E esse convidado, amigo especial, que eu acabei descobrindo que é o mais velho da mesma idade, rapaz. Ó. Eu achei que ele era mais novo do que eu, mas, porém, todavia, entretanto, ele é da mesma idade que eu. Diego, bem-vindo, meu amigão. Deus te abençoe, viu? Amém. Conhecido como Diego DDL. Ele vai falar um pouquinho que é Diego DDL aí. Vambora, Diego. Amém. Seja bem-vindo. Instagram também ao vivo, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui conosco. Abraço Fala aí, a todo Diego. mundo aí do Instagram, pessoal do YouTube, muito prazer. Diego Vidal. Estou aqui a convite do pastor Kennedy para a glória e honra do seu Jesus. E obrigado por ter vindo assim de última hora, né? Tem dia que estou tentando falar com ele, tem dia, lembrando, tem que falar que dia, tem que falar hoje, chegou segunda-feira, ainda bem que ele atendeu. Obrigado por ter vindo com grato, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Já tinha assistido algum episódio, já? Já com o Hernani Dias Lopes. Coisa boa. Passou o Felipe Niel. Olha aí. Bênção de Deus. Só gente boa. Gente boa. Gente boa. Meu amigo, vamos lá. Quem que é o Diego? Cara, o Diego é um homem de Deus hoje, né? Agora, para a honra e para a glória de Deus, o pessoal conhece como Diego Vidal. Alguns do Ministério Diego DDL. Faço parte da primeira igreja batista de Caldas Novas há 18 anos já que eu estou lá, vou fazer 19 agora. Casado com a Isabelle Bittencourt. Hoje eu sou rapper, né? Cristão, sou corretor de imóveis e tenho uma loja de dropship também que vende produtos na internet. Olha só. Então, tô aí para a glória de Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Diego, gente, para quem não conhece o Diego, a gente morava no Parque das Brisas quando a gente era criança, então praticamente nós éramos da mesma idade, né? Eu lembro de você firme na igreja lá e eu pecando. Rapaz do céu, no mesmo tempo, hein, Diego? E como o tempo tá passando rápido, tava falando com o menino, ele tem 16 anos, o filho dele, os meus já tá com 9, com 3 já, tá passando rápido, nós estamos ficando velhos. Tá voando, moço. Né? O negócio tá voando, você nem vê. Mas graças a Deus estamos fazendo alguma coisa, né? Não estamos parados, estamos agindo, estamos fazendo. Diego, Diego, conta para nós um pouco do seu testemunho, mano. Para você falar um pouquinho. Gente, o testemunho do Diego é muito impactante. Eu sei que é um podcast só, não dá para falar tudo. Mas ele vai tentar resumir. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos, do meu gospel e tal, de igreja e tudo mais. Mas fala com a gente aí, Diego. Conta um pouco para nós aí o seu testemunho, a sua história. Bom, é difícil falar testemunhos porque acontece tanta coisa na vida da gente, né? Mas assim, eu fui criado praticamente dentro da Assembleia de Deus, né? Sempre fui desde a época do pastor Marciano, né? Na época do pastor Marciano. Rapaz. Eu sempre fui da igreja, né? De ir na igreja, mas eu não era convertido. Eu era aquele crente menino, entendeu? Que sempre aprontava ainda por fora. Deus às vezes falava comigo, eu teimava. Vovó, né? Maria das Graças Vidal, missionária Maria das Graças Vidal. E o João Batista Vidal, meu avô, sempre foi da Assembleia também. Só que eu não queria seguir o caminho, entendeu? Eu não queria seguir o caminho por quê? Primeiramente pelo mau exemplo que eu tive, não do meu avô, mas da minha avó, que eles sempre foram idôneos, mas assim, do meu próprio pai, que na época já era um pastor, mas não foi um bom pastor, né? Ele foi consagrado a pastor, mas era aquele cara que era malandro, ao mesmo tempo que ele estava na igreja, estava chapando, bebendo muito. Então seu pai era pastor? Sim, ele só que ele não tá, ele foi ordenado, mas hoje não usa, não está usando o ministério, né? Não tá, então ele é um pastor desviado. E na época eu cresci com muito legalismo religioso. Por exemplo, eu jogava bola e ele falava que a bola era do diabo. Eu usava uma bermuda e a bermuda era do demônio, a bermuda do capeta. Entendeu? Assisti um desenho, aquele desenho é a legalidade pro diabo, pra ele entrar aqui e arrebentar com a nossa vida e tal. E às vezes era um desenho, sei lá, de brincadeira e tal. Pode ser que estava consagrado? Pode, mas naquele tempo, quando você é um menino, você não tem noção. Então, o que ele estava crescendo? Eu estava crescendo com o quê? Com a mentalidade que ser crente era mal, era chato, era ruim. Isso cada vez mais me afastava da igreja. Aí eu vi o testemunho dele, que às vezes ele estava tranquilo, na igreja, quando pensava que não estava fazendo um assalto. Pensava que não estava, né, tava com a mulher dentro do quarto. Eu vi aquele mau testemunho e através da vida do meu pai eu comecei a odiar Deus. O Diego, mas isso casado com a sua mãe? Casado com a minha madraça na época, né? Que a minha mãe também era muito doida. A minha avó, por parte de mãe, pra vocês terem noção, ela era uma traficante de Brasília, do Recanto das Emas, né? E o meu avô, por parte também de lá, né? O que é o meu avô
o Manel na época também traficava. Vim de uma família totalmente desestruturada. Pouca gente sabe do testemunho assim, porque eu não falo tanto. Mas assim, eu vim de uma família que os meus primos eram homicidas. Eu tinha um primo chamado Maico que ele tinha 17 anos, já tinha matado 11 pessoas. Nossa Deus. Entendeu? Então eu vim de uma família completamente desestruturada. Você falou 11 pessoas com 17 anos? Com 17 anos já tinha Isso matado. Em Brasília? Isso em Brasília. Entendeu? Meu irmão já respondeu por homicídio também. Você tem irmão então? Tenho irmão por parte de mãe, né? Uma irmã também. Na verdade, 2 irmãos. E um irmão foi preso também, né? Por tráfico, né? E o homicídio. Então eu vim de uma família completamente desestruturada. Rapaz. Pesado. Pesado, entendeu? Pesadíssimo. E aí eu cresci nesse meio, né? De vir em Caldas e ficar em Brasília. Tava em Caldas e ficava em Brasília. E o pessoal sempre me chamava para esse mundo do crime, né? Como eu não firmava na igreja, né? Também devido ao passado, eu acabei formando uma turma, né? Tipo uma turma de uns 50, 60 pessoas, onde eu era líder dessa turma, né? O pessoal passou a me chamar de Diego Capeta, né? O Dieguinho Capeta. E aí a gente começou desde a idade jovem, né, tipo 11, 12 anos, 15 anos, já fazendo assalto, roubando, alguns traficando. E você já estava aqui em Caldas já, já tá? em Caldas, só que sempre Caldas, Brasília, entendeu? Sempre fazendo uma ponte com o pessoal de lá também. Então, cara, era uma vida muito louca, né? A vida, tipo, longe da presença de Deus, longe do evangelho. Eu ia pra igreja, eu queria Deus, só que ao mesmo tempo, quando eu olhava pra igreja, na minha cabeça, a visão de crente que eu tinha era aquilo que eu tinha em casa. Sim. E eu pensava que era tudo aquilo ali, entendeu? Eu falei, não, cara, acho que eu venho pro inferno mesmo, porque se depender de mim, do jeito que eu tô, entendeu? Eu não dou conta. Eu não consigo ir pra graça, eu não consigo ir pra presença. Diego, então acaba que essa falta de referencial paterno, acaba essa falta de referencial dentro de família te influenciou quase que 100% para você não querer estar na igreja, não querer fazer parte de uma religião e até mesmo tomar um ranço de Deus, vamos dizer assim, né? Sim. Porque o pai que pregava Deus era um pai que fazia essas coisas erradas aí. Não, meu pai não era flor que se cheia, não. E, tipo, com 6 anos de idade, meu pai me botava, tipo, sozinho com arma na mão. Eu me lembro disso até hoje. Eu pequenininho, com 6 anos de idade, ele pegava a arma, botava na minha mão, me ensinava o mundo do crime, né? Como dizer, o proceder do crime, mostrava as partes boas do crime e falava pra mim que tinha que assaltar mesmo, e se alguém mexesse, tinha que matar, mas não quando eu era criança, mas só quando eu crescesse, entendeu? Eu me lembro disso, meu próprio pai me ensinando isso, entende? E eu me lembro assim, que eu perguntava pra ele, meu pai, mas se a polícia uma hora te pegar, uma hora você morrer na mão deles, ele falava, não vou morrer na mão deles não, porque eu vou estourar minha cabeça, antes deles me pegarem, por exemplo, entendeu? Diego, hoje, eu sei que o Diego ele faz até hoje, trabalha em escolas, né? Eu já acompanhei ele, veio Batista, inclusive aqui em Caldas, faz um trabalho através de pastor Esquival, nem sei se está fazendo ainda, Firme. mas... Né? Toda segunda-feira. Que coisa boa, é um trabalho que eles fazem nas escolas, faculdades, na própria praça. Eles são pioneiros aí. A gente fez também muito quando era de jovens na época. Mas essa história sua, quando você conta ela em escola, você conta ela também, testemunho assim, total? Conto. Você sente que depois que acaba o culto, pessoas chegam até você, conversam, pedem um apoio, pedem uma ajuda, fala que se identificou muito. Aqui em Caldas Novas, você acha que tem muito jovem que ainda vive também essa mesma história que você viveu? Na questão de precocidade para o crime? Sim, com certeza. Aqui tem várias facções já, né? Felizmente, Caldas Novas tem várias facções. Graças a Deus e ao Caiado também, que está fazendo um ótimo serviço no Goiás, que diminuiu e deu uma diminuída braba, entendeu? Tem que elogiar o Caiado, porque querendo ou não, né? E o pessoal, se der espaço pro crime, vira o Rio de Janeiro, igual São Paulo. Rapaz, Goiás é tipo muito bom, né, cara? Goiás querendo ou não, é uma cidade ainda muito mais segura. Entendeu? Então, mas assim, eu vejo que quando eu converso com o pessoal nas escolas, muita gente se identifica. E aí você vê jovens de várias maneiras, gente que se corta, gente que já foi abusada pelos próprios pais, já conheci gente que foi abusada por avô, entendeu? Gente, muito triste, entendeu? Então esse projeto que a gente faz, ele visa isso, né? Fazer os jovens se identificarem. Sim. Porque tem muita gente que, assim, que gosta de dar somente, por exemplo, um bom exemplo, não faça, né? E tá certo, mas eu gosto de dar o mau exemplo que eu tive para poder não fazer também. Sim. Eu falo, porque às vezes vocês não tem ninguém para poder falar como é que é. Né? A maioria você vê o pessoal trabalhando, estudando e tal, e não vê quem já trilhou nesse caminho. Eu até brinco assim nas minhas palestras que eu dou, que eu falo assim, que eu sou como se fosse um homem do futuro,
que voltou pro passado, que o passado deles agora é o presente, entendeu? Eu falo para eles, ó, presta atenção, eu vim do futuro para poder falar para você que esse caminho aqui, que é o das drogas, que é o do crime, da prostituição, da promiscuidade, não vale a pena. Então eu conheci pessoas nesse caminho aqui que engravidou antes da hora. Eu conheci pessoas aqui que morreram, que né, tiraram suas vidas por causa de tanta depressão, de querer fazer tudo que queria. E o excesso de liberdade, na verdade, gera até depressão, né? Porque a pessoa se transforma num objeto nas mãos do diabo. Agora me fala uma coisa. Eu já ouvi isso e eu tenho consciência. Eu nunca pus um cigarro na boca, só um pitozinho de vez em quando, pegava de vizinho assim, só para experimentar. Só pra ver. Mas nunca fumei um cigarro, nunca bebi, nunca usei drogas nem nada, não. E eu não tenho autoridade para falar para quem está nesse mundo, né? Se eu for falar, claro que o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo em mim pode convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa vê alguém que tem um testemunho igual ao seu, com certeza vai criar primeiro o ponto de identificação. Eu sempre falo algo no podcast aqui, né, que é o seguinte: antes de você ganhar alguém para Jesus, tem que ganhar primeiro para você. Na simpatia, né, na empatia. Eu tenho que ganhar essa pessoa primeiro para mim, para depois começar a falar de Jesus para ela. Aquilo que a gente está falando, que você conversou com meu pai no clube e tudo tal. A gente tem que conversar com as pessoas. E falta essa questão de conversa. Mas você que tem essa expertise de falar pelo mundo que você viveu, pelo período que você passou, você acha que a gente aconselhando, você vai lembrar de você, quando pessoas chegavam até você e falavam. Não trava a cabeça, não fala, não é isso não, tá, eu quero ficar aqui mesmo, aqui é meu lugar. Parece que a visão é tapada e a pessoa só enxerga aquilo ali. É assim mesmo? É isso mesmo, é verdade. Porque tem até um texto na Bíblia, se eu não me engano, está em Efésios capítulo 2, versículo 2, que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou juntamente com Ele, né? Então o que acontece? O morto não tem escolha, eu estava morto. Eu queria, as pessoas falavam de Deus para mim, falavam do amor de Deus. Mas se não fosse o Espírito Santo de Deus para me vivificar, não tinha nem chance de eu estar aqui, entendeu? Porque assim, biblicamente, assim, na minha visão, eu entendo assim que é Deus que vem em nosso encontro. O homem, o tempo inteiro, se for para ele poder escolher, ele vai escolher o pecado. Ele vai escolher a morte. Por quê? Porque é isso, atrai o pecado, entendeu? Tem uma frase que o pessoal fala bastante lá na Bíblia, que eles falam assim: nós não somos pecadores quando nós pecamos, né? Nós pecamos porque somos pecadores. Entendeu? Porque é essa essência, né? Você vê Paulo falando isso também em Romanos, se não me engano, Romanos 7, que ele falava assim, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele detestava ele vivia praticando. Miserável homem que sou, exatamente. Então era nessa condição que eu estava. Então, se não fosse o Senhor, porque, por exemplo, quem me ganhou para Jesus foi um homossexual. Olha que louco, né? Não foi tipo assim um homem de Deus, assim, embora várias pessoas pregavam para mim, mas quem foi na minha casa foi um cara que eu fiquei sabendo depois, que ele hoje, infelizmente, ele tá desviado e tal, mas o rapaz na época chegou a falar do amor de Jesus para mim. E Deus usou ele poderosamente. Que legal. Sem entender nada. Eu olhava e falava, caramba, que nunca entrou uma palavra no meu coração tão forte igual ele entrou. E ele falou tão simples. Eu estava lavando o carro para poder ir para Morrinhos, para uma boate. Eu lembro até hoje, ele parou o carro, a bicicleta, e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Como é seu nome? Ele nem me sabia quem eu era. Eu falei: Diego. O Espírito Santo de Deus, Diego, me direcionou hoje a sair da minha casa, a sair caminhando na rua, e que ele tinha uma obra para fazer na vida de um jovem. Entendeu? Eu estava andando, zanzando, vi vários jovens. Só que quando eu vi você, o Espírito Santo falou: é ele. Eu tenho algo para fazer na vida dele. E aí começou a falar comigo. Mano, eu comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, não sei porquê. Chorei. E depois ele me levou passar a nossa terra, na época, né? Eu comecei na Sara e tal. Só que não firmei, entendeu? Mas ali foi plantada uma semente muito forte. Fora a vovó, né? Maria Vidal, que orou a vida inteira. Ciclo de oração da Assembleia de Deus. Meu Deus do céu, irmã Geralda lá do Hotel Goiás. Como é que era o nome daquela irmã que morava do lado da igreja ali também? Na rua Rosinha. Irmã Rosinha. Nossa, quando a irmã Rosinha orou por mim. Entendeu? Então, o ciclo de oração da Assembleia sempre orou por mim. Eu costumo dizer que assim, que não foi uma igreja que me ganhou para Jesus, foi o reino, entendeu? Deus usou assembleianos, Deus usou batistas, Deus usou, entendeu? O pessoal da Sara Nossa Terra também para poder falar do amor de Deus para mim. Foi tremendo. Você falou algo aqui no começo sobre legalismo. Eu me prendo muito nessa questão de legalismo, não para o bem, pelo medo. O medo do quê? O legalismo afasta as pessoas de Deus mesmo. As pessoas não conhecer a Bíblia, não conhecer Cristo através das Escrituras e conhecer e espelhar somente através de homens, se tornam legalistas, se tornam prisioneiros de um legalismo humano,
né? Sim. Toda vez que eu vou pregar, não foge da regra, nós estávamos falando do evento aqui agora mesmo, em off aqui que eu fui agora no sábado passado, e lá eu perguntei também, devia ter mais ou menos uns 300 a 400 adolescentes lá. Quem é que já leu a Bíblia toda? Mais ou menos umas 7 pessoas, William, mais ou menos 8 pessoas levantaram a mão. Aí eu desço a chibata, né? Como que você fala que conhece a Deus se você não lê a palavra, não lê as escrituras, né? Sim. Não tem como. Então a gente está vivendo uma época de pessoas, ô Diego, que eu falo que vai piorar. A própria escritura fala que vai piorar. As pessoas vão apostatar mais da fé, Sim. as pessoas vão se distanciar mais de Deus e se ligarem mais aos seus próprios amores humanos, terrenos, né? Desejos. E aí você vem com uma letra agora, porque o Diego, gente, o Diego é rapper, né? É rapper que fala mesmo, né, Diego? É rapper. Desde quando eu conheço ele, o Diego é rapper. Tem gente que não gosta, mas os legalistas não vão gostar, vamos dizer assim. Uhum. Mas existe um povo que é alcançado por isso. É Milhares alcançado de por pessoas. essas letras. E eu queria que você falasse um pouco. O rap, desde que eu conheço por menino, e eu gosto de rap também, acho legal, ela é uma denúncia. Ela é mais uma letra crítica, né? Sim. Não é uma letra de revolta, não. É uma Não. letra de reflexão para uma crítica, seja pro bem, né? Pro bem de exaltar Deus, ou seja, para um alerta para a pessoa reconhecer os seus próprios pecados. Sim. Diego, como você descobriu essa questão de ser rap? Você sempre admirou alguém? Teve alguém assim que foi influência para você? Ou é um dom que Deus te deu e desde novinho você sempre teve essa questão de compor? Porque você é compositor também. Estamos diante de uma estrela aqui hoje, gente. Ó, uma estrela que brilha para Jesus, não é para ele próprio, não. Mas fala um pouco aí, meu amigo. Meu brother, assim, rap eu sempre ouvi, né? Porque acho que mais de 75% do povo periférico, né, tá ligado diretamente ao rap, ao trap, ao drill e ao funk, querendo ou não, né? É o que toca nas favelas. O funk nós deixa pra lá. Deixa né? pra lá, mas assim, eu falo assim... O rap é melhor. O que agora toca. o funk... Não, é bem melhor. Eu tô falando assim, Sim. que é o que toca, né? Sim. Então, assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu sempre fui de ouvir outras músicas que eram, né, que eram do mal mesmo. Aham. Entendeu? Que não glorificavam a Deus. Sim. Só que acontece, eu teve um dia que eu estava lá em Samambaia, lá em Brasília, na casa da minha mãe pediu para mim, compra um cigarro para mim e compra um refrigerante. Aí eu fui comprar. Aí na hora que eu comprei, eu ouvi o batidão, né? O batidão forte. Rapaz, você lembra disso tudo? Tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 9 a 10 anos, eu lembro Olha disso só, até hoje. a memória, hein? Uma batidona, sabe? Pá, na igreja eu falava, esses crentes tá louco, mano, ouvindo rap, que é isso? Eu já tinha mente legalista, não sabia. Né? De tanto ouvir eu falando. Verdade. Eu falava, nossa, isso é pecado, esse cara tá pecando. E o negócio me chamando, me puxando, a batidona. E de repente, quando eu fui chegando mais perto, eu fui ouvindo o cara falando do rei Davi, falando que tinha derrubado Golias, falando contra... Cantando rap contra o pecado. Que era necessário um arrependimento para poder ir para o céu. Ô Diego, nós estamos falando aqui no ano de 1999. É mais ou menos isso aí. Em 98 eu tinha 8, na mesma idade. Pois é, mais ou menos. Não, 98, não, 95 eu tinha 8. Então 90... Eu tô mais velho que você mais ou menos. 96, né? Nem 98, pois não, 96, cara. Menino, eu cheguei e ouvi. Quando eu cheguei, o cara falando de Deus, de Jesus, eu conheci ele até hoje. O nome dele é Guida, Mano Guida. O missionário Guida hoje. Conhece demais também. Aí eu olhei e falei assim, uai, Guida? E tal, fui lá na minha mãe, falar, mãe, eu vi uns caras cantando um rap assim, assado. Eu falei pra Deus, Senhor, um dia, se for pra me servir, eu não sei cantar não sei fazer nada agora não, mas se um dia for pra te servir, eu queria que fosse nesse negócio. Orei, fui sincero com Deus, fui embora, fui seguir minha vida. Os anos foram se passando, fui preso, virou loucura na minha vida ainda, né? Como muitos conhecem que eu estava seguindo o caminho do meu pai. Quando eu saí da prisão, eu me lembro até hoje uma coisa também, não sei se você lembra disso, eu lembro que o Suel, amigo meu, falou pra você, e você deu uma Bíblia pra ele me levar lá dentro da prisão, você lembra disso ainda? Lembro. Pois é, eu não tava crente não. Então, aí eu lembro que eu li a Bíblia lá, eu tinha a Bíblia até uns anos atrás, eu dei ela pra outro rapaz, mas ela tava toda marcadinha, eu lembro disso, eu lembro do Marquinhos GDD, também, que pegava o CDzinho dele, levava pra mim lá. Então foram pequenas coisinhas que o Espírito Santo de Deus foi usando. Marquinhos, rapaz, lembrei ele aqui agora. Pois é. Ele tá lá no Parazão? Rapaz, ele tá em Gramado agora com o Átila. Tá com o Átila lá em Gramado. E isso tudo foi me ajudando como é que eu posso falar? A grilhões serem quebrados dentro de mim. Né? Porque eu vi que a igreja foi se juntando. O pastor Esquival também começou a dar um estudo da Bíblia na minha casa. Começou a me ajudar. Aí foi aí que eu saí fora. Servi uns 3 anos na Batista, só no secreto. Sem aparecer, sem pegar microfone, sem ir para teatro, nem nada. Só carregando caixa, limpando banheiro, ajudando a fazer
né, o básico. Foi para as bases mesmo. Fui para as bases mesmo. Esquival falou, vamos servir. Você quer servir? Vamos servir. Aqui tem muita coisa para você fazer aqui, que Deus vai te usar. E fui. Aí um dia, a Nelene, a esposa do pastor Ilquias, chamou para poder alguém fazer uma parte do rap daquela parte da música do Fernandinho, Se Não For Pra Te Adorar, né? E aí o Gretz, meu amigo, né, que dança hip hop, né, falou assim, cara, tem um menino que sempre fala de rap, porque desde menino eu colocava as músicas. Teve um dia que até o primeiro parceiro meu de rap foi o Suelber, se você não sabe. Ah, você tá brincando, rapaz? Tô falando pra você. Fala isso não. Suelber, você tá assistindo e dá um sinal aí, Suelber. Primeiro parceiro. Você já foi rapper, Suelber? Ele tentou. Tentou. Aí ele chegou, rapaz, a gente até cantou na época lá, era o pastor Marciano ainda. E eu comecei a cantar um pedaço de rap quando eu era pequeno, eu lembrando aqui agora desse detalhe. E aí o pai do Suelber na época chegou e me falou, rapaz, mas que negócio é esse? Vocês falam que é uma oportunidade, vocês vão com esse tanto de rima. Eu lembro até hoje. Aí eu fiquei naquela, falei, rapaz, o povo não gosta de rap mesmo, né, rapaz? Que negócio doido. Só que eu queria, porque eu já fazia algumas músicas de improviso, algumas coisas assim tal, desde pequenininho. Só que eu falava, Deus, eu preciso de um aval do Senhor. Porque não adianta eu ir na força do meu braço. Se for da sua vontade, abre as portas. Aí foi esse negócio da NLN. Mais pra frente me chamou pra cantar, eu cantei umas 2, 3 vezes na igreja, eles gostou e comecei a compor. Na hora que eu comecei a compor, foi juntando, né, o pessoal e se aproximando, falando pra mim, por que você não grava? Aí eu comecei, olha só, gravar e comecei a estudar escritura, fiz um pouco de teologia, né, dos próprios cursos da Batista mesmo e tal. Sim. E aí depois de tudo comecei a pregar também. E hoje nós estamos aí. Hoje tem quanto tempo já que você está nesse ministério? Porque o Diego, ele estava contando aqui, acaba que você sai, você é um itinerante também, acaba que quando tem as oportunidades você sai. Essas igrejas aí, que tipo de igreja que são, que tipo de trabalho que fazem, ou são eventos, tipo workshops só para o rap gospel mesmo e tal? Como que funciona essa questão? Não, depende do coração da pessoa, né? Que às vezes, por exemplo, tem gente que a igreja abre muito, né? Oportunidade, né? É igual a própria Assembleia de Deus. Eu cantei várias vezes na Assembleia. Sim. Você mesmo me chamou várias vezes para poder estar lá no Jucas, eu fui, entendeu? Aí o pessoal da Batista também abriu. E outras igrejas também, Sara Nossa Terra. Hoje não tem, tipo assim, uma igreja que me chama mais. O que tem mais, assim, Deus tocou o coração, falou, mano, eu vou uma música sua, quanto você cobra para poder vir para cá? Fala, irmão, não cobro nada. Só que eu também tenho um detalhe, eu não tenho dinheiro. Como é que faz? Então nós vamos mandar sua passagem aí. Então, você aceita a oferta? Eu aceito. Quanto que é a oferta? Não, não vou estipular o valor, não. Quanto que... Não, vou levantar lá. Se vier muito, tá bom. Se não vier, eu falei, tá bom, então. Então, assim... O duro é se te der 20 reais de novo. Já aconteceu, rapaz. Tem dia de eu pregar no congresso, viajar... Ó, a gente tá falando sobre isso aqui agora mesmo, gente. Vamos entrar um pouco nesse assunto aqui, para dar um toque para algumas pessoas. Gente, ó, existem os mercenários, eu até falei para ele aqui a respeito de uma frase do Neil Barreto, né? Neil Barreto, quando estava no seu auge, estava bem, antes de acontecer as coisas que aconteceu com ele agora, infelizmente. Mas ele falou que a igreja, os pregadores mercenários foram gerados pela igreja miserável. Sim. Né? E eu já caí nessa também, de em vários lugares, pessoas nem a despesa da gente não conseguiu dar. Mas não é que não conseguiu, tinha, mas não queria dar. E infelizmente isso acaba gerando. Diego, hoje nesse mundo gospel, você é bem tocado no Spotify, eu estava vendo, tá bem tocado no Spotify, suas músicas e tudo tal. No YouTube tem muito comentário, muito views lá, é bem conhecido tudo tal. Mas o que você acha que falta nesse mundo gospel para melhorar? Você está no meio lá. Sim. Você está no meio. Você ainda não está usufruindo. Não é com usurpação igual os outros estão usufruindo, não. Mas tem que usufruir também. Sim. Porque é o seu trabalho. Hoje, se você tivesse, por exemplo, recebendo a respeito desse trabalho seu, você poderia ter mais espaço para viajar, para sair mais, para divulgar mais, né, para ganhar mais pessoas para Jesus. E a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do salário. Fica nessa hipocrisia também que eu chamo de legalismo. Não pode dar nada. Não pode cobrar. O que de graça receber, de graça dá. Mas não é assim. A palavra de Deus é de graça, mas o meu esforço, eu como. Eu até brinquei um dia com o irmão. Falei, o tanque do meu carro, ele não tem como você chegar e falar uma palavra para ele, encha, e ele encher. É verdade. Não tem como. O pneu do meu carro não tem como falar, pneu, fique novo, e ele ficar novo. Não tem jeito, né? A gente tem custo. Então, o que é a sua opinião a respeito disso aí? Olha, eu creio que falta mais discernimento para quem está chamando, entendeu? Por exemplo, eu já vi histórias de pessoas assim, ó, foi chamar 6 pessoas para poder pregar, cantar, né? Desse povo mais famoso assim. Aí, por exemplo, 5 pessoas cobrou. 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil. E o povo pagou tudo. Aí o único pastor que foi pelo que a escritura ensina, ele se deu mal, pegaram e jogou ele perto de uma cachorro, lá perto de uma barraquinha, onde tinha um cachorro latindo a noite inteira,
Entendeu? Ele tinha que sair correndo, ele falou assim, eu lembro disso até hoje, ele dando um testemunho, eu esqueci o nome dele, mas ele falou que no final de tudo, ele chamou o contratante do evento, né? Chegou e falou pro contratante, ele falou, eu não entendi você, por exemplo, todo mundo estipulou um valor, você pagou, e só pra mim, ele botou eles no hotel, e pra mim, você me jogou lá com aquela senhorinha lá perto dos cachorros dela, e não me deu nenhum real, só me deu tipo assim, o comer, por que vocês fizeram isso? Aí a contratante falou, porque você não pediu. Entendeu? Mas olha pra você ver, deveria ser o contrário. Eles deveriam ter tido discernimento e falar, olha, vamos honrar esse cara aqui, porque essa pessoa aqui não está estipulando valor. Sim. Entendeu? Tá indo para pregar a palavra de Deus, do jeito que a palavra ensina. Então a minha visão é o quê? Quem está chamando, se tem a oportunidade de abençoar, abençoe. Porque quando você está abençoando, você está livrando a pessoa de se transformar num mercenário. Né? Num cara que só vai para poder receber. Se não tiver oferta, não tiver... Não, então eu não vou mais, entendeu? Então eu faço de tudo para me poder continuar, né, nessa pegada de não cobrar, entendeu? E sempre estou com o joelho no chão. Senhor, pelo amor de Deus, toca no coração desse povo, pra não, entendeu? Porque eu também não gosto de escândalo, sabe? Eu não gosto de, tipo assim, ir para rede social. Ó, aquela igreja lá fez isso, aquilo. Eu não gosto disso não, entendeu? Eu já sofri bastante com isso, mas também já fui muito abençoado. Já teve gente que me abençoou, assim, muito forte assim mesmo, de chegar em mim e falar, ó, toma isso aqui. Às vezes uma câmera, cara, entendeu? Já recebi dinheiro, continho de dinheiro. Então ora por mim, tô precisando ganhar uma câmera. Tô no amor de Deus. Aqui, ora por mim aqui, que eu tô precisando. Tá bonito aqui, ué. Tá chique. Você viu, nós tá até bonitinho nas telas ali, né? Mas tô vendo aqui o famoso. Nós estamos arrumadinhos, né? Tá profissional. Que coisa boa. Meu amigo, eu vi que você cantou no Singapura também, ué. Você tava lá essa semana, né? Foi lá na... O que foi o evento lá? Rapaz, eu esqueci o nome da moça agora. Ela convidou o Leonardo. E falou com o Leonardo assim, Léo, chama o Diego, chama o Josemar e chama o Guilherme. O Leonardo que fazia parceria com você? É, o Léo. O Leonardo tá aqui ainda, rapaz? Tá, ele tá aí. Tempo mais que eu não vejo ele, hein? Eu também tava assim, sem falar com ele durante um tempo, voltei a falar de novo agora, porque agora que eu tô me encontrando novamente. Mas ele tá aí, firmão, graças a Deus. E aí ele convidou, falou, Diego, vamos lá, que vai ser um evento assim, vai ser o primeiro evento gospel lá dentro. Que bacana, porque o pessoal só, rapaz. né? Aí a mulher tava meio com preconceito um pouco, ela mesmo falou, por causa que é rap, né? E aí, dizendo ela que quando ouviu a gente cantando, falou, rapaz, vocês cantam num trem. Ela não sei que ela falou assim que era um trem que ela sentiu. Eu senti um trem. Eu senti um trem, uma luz. Eu conheço gente que faz uma luz. Parece que vocês são tão iluminados e tal, né? Então, né? Então, assim, né? Tá batendo, tô ouvindo aqui no som, eu tô batendo na mesa aqui, ó. O William falou que eu tô batendo, tá saindo no microfone ali. Eu tô empolgado, tô animado aqui. O Ciano chegou aqui também, o Samuel. Nossos fotógrafos profissionais aqui, você vai ficar até bonito nas fotos dele aí, viu? Que bênção. Ei, rapaz. Como é que foi esse evento lá? Tinha público lá? Eles convidaram pessoas? Ou quem tava mesmo no shopping lá? Quem tava mesmo no shopping, né, tava lá. E a gente convidou algumas pessoas também, entendeu? O pessoal foi legal. Deu um público bacana. O pessoal teve uma ótima aceitação. E a gente já tá marcando outro já. Entendeu? O pessoal gostou tanto que tá marcando outro lá também. Que legal, muito bacana. É uma oportunidade, né? Pregar a palavra de Deus, né, mano? Chegar lá e levar o evangelho, né? É maravilhoso. Aí. Diego, pro Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil aqui. Qual que é a sua perspectiva? O Brasil? O negócio tá complicado. Tá complicado. Tá complicado, não tá fácil não. Entendeu? Porque tá assim, certo. agora vamos falar do Diego que é pai, o Diego que é esposo, o Diego que é corretor de imóveis, né? O Diego é muito funcional. Eu tava falando com o William esses dias aqui, falando com outros amigos, falei, rapaz, você quer crescer na vida, você tem que fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Não adianta. Esse negócio de falar, faz só uma coisa. Não, a gente tem que abraçar várias coisas dentro da nossa possibilidade, claro, Sim. né? Mas a gente tem que abraçar. O homem tem que ir para a luta, o homem tem que fazer. Mas uma palavra que você deixaria para os jovens hoje, adolescentes, que está vendo hoje, Diego, assim, as escolas públicas, a gente está vendo que a disseminação da criminalidade está ficando normal, né? Da promiscuidade está ficando normal, da prostituição precoce. Esses dias também eu atendi um pai que falou que estava revoltado, que a professora ensinando na sala de aula que masturbação era legal, que ver pornografia era legal e tal, que todo jovem tinha que se autodescobrir, adolescente. Aí o pai, o adolescente chegou lá, papai, a professora falou, ele estava indignado, queria ir lá quebrar a escola, queria arrebentar tudo. A doutrinação, há uma doutrinação velada, há uma doutrinação, né, a respeito de... Eu acredito que eles não querem nem pensar em nós que somos adultos, não. Eles querem pegar as crianças mesmo para destruir a futura geração. Sim. Tudo isso faz parte de um plano. E você é pai, né? Você vai ter outro filho também ou não? Já encerrou só num? A minha mulher não tá muito afim de ter filho de novo, não. Tá não? Não, perdão. A minha mulher atual, né? Que eu já fui casado antes, né? Então essa esposa ela não quer, não.
Ela não? não tá muito afim, não. Ela disse que não, mas eu vou... Mas tem apoiar filho? ela. Ela tem filho? Não. Tem não? Tem não, mas ela não quer ter não. É porque ela trabalha com... Ela tá cursando psicologia e ela trabalha com criança o dia inteiro. Rapaz do céu. E aí ela tá com medo, entendeu? Meu Deus. Mas eu tô tentando tirar esse medo dela. Vai dar Não, certo. não é fácil. Porque hoje, assim, eu atendo jovens casais que casam. Tá Pastor, eu não quero ter filho, não. Não quero ter filho, não. Pô, filho nesse mundo e tudo tal. Mas eu sempre incentivo. Eu falo, gente, Deus dá graça. É Deus que dá graça para a vida da gente. Mas qual que é a sua perspectiva? Eu sei que a gente, como cristão, a gente quer no poder do evangelho, poder transformador. Mas eu sei que você faz uns vídeos, quando você fala umas palavras duras e tudo tal. Nós somos patriotas, graças a Deus. Nós não voltamos naquele negócio que tá lá, graças a Deus, né? Mas dá uma palavra aí, bora falar alguma coisa. Eu entendo assim, como é que eu posso dizer? A minha visão sobre direita e esquerda é um pouco diferente. Em que sentido? Eu vejo direita e esquerda como asa de um mesmo pássaro algumas vezes, entendeu? Em que sentido? Divide para poder conquistar o povo. Sim. Então, eu tenho muita dificuldade, entendeu? Porque, por exemplo, quando você começa a cavucar, seja em Bolsonaro, Lula já deu me livre, né? Todo mundo já sabe, mas até Bolsonaro também tem vários defeitos nesse sentido, entendeu? Então, quando eu vejo o que a direita e o que a esquerda faz, inclusive eu estou lendo um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Pois é um livro fantástico. Fantástico, rapaz. Então, a parte lá, se eu não me engano, que a parte 6 ou a parte 7, se eu não me engano, que o Maldonado, que é o diabão, né, fala pro Vermelindo, que é o sobrinho dele. Uma das estratégias que Satanás usa é o quê? É o excesso no patriotismo. É o amor ao patriotismo. Entendeu? E quando você usa esse excesso, você acaba cometendo pecados. Porque, por exemplo, o que acontece? Quando você tem que votar certo? Tem que orar? Tem. Pode reclamar? Deve. Mas a partir do momento que você se levanta contra uma autoridade constituída, eu tenho medo. Entendeu? Exemplo. Vamos para Romanos 13. Romanos capítulo 13 fala que toda autoridade foi constituída por Deus. E aí se você pega e vai ver o contexto, quem que era a autoridade na época? Era Nero, entendeu? Eram pessoas como Calígula, entendeu? Eram imperadores terríveis, diabrados, que cobravam impostos exorbitantes, bem pior que Alexandre de Moraes, bem pior que qualquer um, deixando no chinelo. E Paulo ensina o cristão a orar pelas autoridades constituídas, ainda que não goste, ainda que não concorde. Você vai ver em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro falando a mesma coisa. Você vai ver Jesus Cristo falando isso também, que dá a César o que é de César. Então nós devemos votar, nós devemos nos posicionar, sim. Só que a partir do momento que eu viro um patriota louco, a ponto de querer invadir congresso, quebrar as coisas, eu acho que não é o caminho. Então, acho que Deus, de certa maneira, ele permitiu, né, o Lula chegar para poder mostrar qual que é o verdadeiro caráter da nação brasileira. É isso aí. É o povo brasileiro, é o jeitinho brasileiro, é a malandragem, é o povo falando contra o aborto. Eu canso de ver. O pessoal fala contra o aborto, mas eu conheço várias pessoas que é de direita que já abortou. Conheço maconheiro de direita, gente que cheira cocaína que fala que é 22 e não sei o que tem. Então eu estou vendo assim que Deus permitiu isso acontecer para poder tratar o povo, entende? Não é que tem a aprovação de Deus de falar, tá tudo certo, entendeu? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que Deus está chamando a nação para um arrependimento. E começa com a igreja do Senhor, com certeza. entendeu? Começa conosco, entendeu? Agora você falou uma questão aí sobre esse excesso de patriotismo. Essa carta do Diabo ao Aprendiz, eu acho que todo cristão tinha que ler esse livro aí. É bom. Porque o excesso ao patriotismo, a gente vê que as pessoas estavam até idolatrando, né? Idolatrando Bolsonaro. As pessoas estavam assim, não, Bolsonaro é o salvador da pátria, é aquele que vai salvar tudo, é aquele que vai libertar tudo. E não é, a pessoa salvadora já morreu pela igreja e ressuscitou, que é Cristo. Né? Então, até no meio evangélico estava tendo uma idolatria muito grande. E a nossa esperança, você falou sobre os imperadores e até mesmo Constantino, que tentou colocar o legalismo da religião como obrigatoriedade, não funcionou. Não deu certo. Não funcionou, porque não é por violência, não é por força, é por amor. Né? É por amor, é pelo Espírito de Deus, não é uma coisa que vai ser imposta por governo. Agora, uma coisa assim, Diego, a gente vê que vai reverberando em todo, né, nação, estado, cidade. Hoje em Caldas Novas, você acredita que a igreja tem desempenhado o papel que ela tem que desempenhar? Você acha que tem que melhorar mais alguma coisa? Eu tenho sentido, desde a época que eu deixei liderança de jovem, como está difícil encontrar líderes. Sim. E o porquê que está difícil? Eu faço essa pergunta todo dia quando eu oro, eu falo, Deus, o que a gente tem que fazer? O que está faltando a gente fazer? O que está faltando para a gente incendiar outras pessoas para continuar o legado da gente? Amém. Será que é fazer uma coisa, igual você falou que o Esquival fez algo, que de repente nós estamos perdendo, ir na sua casa mais vezes,
né? Te pegar no colo, te incentivar, falar com você. Né? Discipulado. É isso aí que tá faltando. É o discipulado de olhar para você, nem você acreditar em você, mas falar assim, Diego, eu acredito em você. Eu vou te ajudar. Isso é muito forte. Você vê, ó, eu sou líder de um PGM, né? Lá da minha igreja, eu sou líder do PGM dos jovens casais lá. A gente lidera os casais lá e tal. E a gente estava lá conversando sobre isso. Né? O que está faltando? E a gente vê sobre essa cultura, né? Que ela é colocada nas escolas, entendeu? E a gente pega esse pessoal machucado, entendeu? Só que eu estava conversando com um amigo meu lá, que ele era muito duro, sabe? Aquele cara assim, duro assim mesmo, assim, que é de qualquer maneira contra o homossexual e bate doído mesmo, sabe? E aí na hora eu conversando com ele, Deus me deu um discernimento muito grande na hora. Eu olhei pra ele assim e falei assim, cara, eu sei que é pecado, não tem como a gente falar que não é pecado, porque é ir contra a Escritura Sagrada. Mas olha uma coisa aqui, eu falei, abre a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala sobre as obras da carne. Leia aí ele leu. Na hora que ele leu, eu perguntei pra ele, quem que passa ileso nisso aqui? Fala uma pessoa que dá conta de passar sem ira. Aí ele, mano, difícil, facção. Você sabe o que é o facção aqui, biblicamente falando? O contexto de facção aqui era alguém que se opunha a um governo tentando para derrubar ele. Isso é o faccionado, não é o facção, né, CV, PCC, não é esse trem, não. Facção é todo grupo de pessoas que se levanta contra um governo para tentar derrubá-lo. Já parou para pensar o quanto de faccionado que tem dentro das igrejas hoje? Aí ele olhou pra mim e falou assim, caramba, mano, eu não tinha pensado desse lado. Eu falei, mano, quantos homossexuais estão aqui no nosso discipulado hoje? Ele olhou pra mim e falou, nenhum. Eu falei, então onde é que a gente tá falhando, mano? Tá entendendo? Então nós estamos errando. Eu falei pra ele, acho que a gente deveria, se a gente fazer uma análise de dentro de nós, começar a olhar para os nossos pecados, para as nossas falhas, para as nossas limitações, porque quando o pecado é nosso, a gente fala, ô Deus, tem misericórdia. Quando é do outro, mete chicote, né, Senhor? Vai lá e é desse Pega tipo. ele. E aí eu falei para ele isso, eu falei, cara, a gente tem que ter misericórdia. O que está faltando para a igreja? É muita doutrina. É bom de doutrina, a gente vai doutrina, fala o que é certo e o que é errado, mas é ruim de discipulado. Porque o discipulado é uma parada que Jesus fez com quem? Com os discípulos. Vamos comigo? Vamos. Todo mundo está caminhando. Na medida que as pessoas estão caminhando, estão olhando para ele e aprendendo com as atitudes dele. Esse é o discipulado, entendeu? Agora, pregar, irmão, é fácil. Você vai lá e prega para várias pessoas. Agora, o discipulado é um preço de sangue, né, cara? Sangue, suor e lágrimas. Você vai acompanhar o cara. Meu Deus, eu já discipulei homossexual. É luta, meu irmão, de você, tipo assim, de você chorar com o cara. Do cara, você orar pro cara, e você pensa que é demônio e não sai o demônio. Você pensa que é... Não sabe o que acontece, a pessoa começou a gostar de homem desde menino. Verdade. Entendeu? É luta, meu irmão. Eu já passei por isso conversando com algumas pessoas e você chora com elas, entendeu? Porque às vezes eles pensam que Deus não ama eles, sabe? Não, Deus não me ama não. Por que que eu queria casar, eu queria ter filho, só que eu não dou conta? Entendeu? Então, cara, a gente tem que voltar para a base. Verdade. É isso aí. Acho que o que está faltando é isso. Pessoal, no nosso podcast, nós estamos recebendo aqui o Diego Vidal, o Diego DDL. Conversa bacana, conversa boa demais, né, a respeito do testemunho do que Deus faz na vida das pessoas. As pessoas hoje estão perdendo a credibilidade em Cristo. Saiu uma pesquisa esses dias, Diego, que 63% das pessoas estão dentro da igreja, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que Jesus vai voltar, não acredita em batismo do Espírito Santo. Nós somos pentecostal, você veio de uma raiz pentecostal. Não, eu oro em línguas, graças a Deus, né? Até hoje. Mas não acredita mais, quer dizer, as pessoas estão dentro da igreja por uma conveniência. Estão dentro da igreja 63%, cara. Eu preocupei. Estamos falando de pentecostal. Eu vi uma pesquisa a respeito de um pastor que fez no meio pentecostal no Brasil, 63%. Se fosse uns 20, uns 30, mas 63% é muito perigoso. É muito perigoso porque as pessoas estão se acostumando com a performance. Você está no mundo também de cantores, de gospel e tal, e você sabe que uma performance mexe com as pessoas. Sim. Tem um livro ali, ó. Um livro, eu esqueci o nome dele agora aqui, Zelotes. O autor fala o seguinte: se tirar o Espírito Santo da igreja, 80% das atividades continuam normais. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? 100%. Porque as pessoas prepararam todo o ambiente na performance da capacidade humana e não precisa do Espírito Santo. Né? Então, assim, hoje são mais lugares para acalmar as tempestades emocionais, que hoje pecado já não é falado como pecado, é falado como crise emocional. Sim, e tem que denunciar. Você não é um pecador de ira, não. Você tem bipolaridade.
Quer dizer, os Eles nomes botam dos o nome científico. o nome bonitinho. científico não é mais pecado, porque Pecado, cara. é ofensivo falar que a pessoa está pecando, que a pessoa está errando, que você é um adulto. Não, você não é adulto, você tem bipolaridade sexual. Rapaz, Na DGT é bom demais. Olha, você entendeu? Se fosse só a DGT era você já fácil. parou para pensar nisso? Do jeito que tá? Sim, Então, é assim, triste. a gente que tenta falar a verdade, sei que você é um camarada que vai falar o rap com a verdade, nós já falamos isso aqui. Sim. Nós não vamos querer ser quer dizer, não é que nós não vamos querer, as pessoas não vão querer ouvir a gente. Não, tanto é que é um milagre o tanto de ouvinte que eu tenho. Então, É. eu acho um milagre, porque pensa, eu moro numa cidade do meio do interior de Goiás, onde o sertanejo, a massa, assim, a maioria do pessoal gosta do sertanejo. Verdade. Existe dentro da igreja um grande preconceito ainda, né, Muito. infelizmente, entendeu? E ainda, mas Deus abençoou. Eu entendo que é Deus que sopra Com o nome da certeza. gente, entendeu? Não é pela minha força. E é assim, eu pregando isso, entendeu? Pregando a palavra de Deus. Deus me deu algumas estratégias, né? Né, igual, por exemplo, eu treino jiu-jitsu, eu luto jiu-jitsu e Deus me deu uma música voltada pro jiu-jitsu. Olha, Azaf, ó. Entendeu? A música tem que ouvir essa música, então, Azaf. então foi uma ponte que eu hoje, por exemplo, eu tenho amigos meus que moram em Londres, que moram em Portugal, que chegam e falam para mim às vezes, Diego, eu tô falando que eu sou seu amigo, o cara não tá acreditando aqui. Entendeu? Que a música, tipo assim, já bateu mais de 17 milhões, entendeu? Rapaz, que de bacana. streams, entendeu? Então o pessoal do jiu-jitsu se converte através da música. Tá Que entendendo? bacana. Então rapaz. eu fiz essa estratégia também. Então acaba que tem que usar a criatividade. Com Né? certeza. O Espírito Santo de Deus está dentro de você e junto com isso a criatividade. É o que faz a ponte, né? Entre Com o pecador certeza. e a igreja. Tá E você vendo? faz uns vídeos também, né? De corretor de imóvel também. Faz, né? de vez em quando eu faço umas paródias também para poder chamar. Oi, tá O homem é ator, rapaz. É bem, você viu lá? A Mary. Depois você vai lá, pode ir no meu Instagram lá. A Mary tá chorando porque tá sem casa. Mas o Diego Vidal apareceu e vendeu a casa para ela. Do jeito bom pra É ela. muito bacana. Tem que usar a criatividade. Né? O homem tem que prover, né, Diego? Temos. No fim do mês o homem tem que prover. O dinheiro tem que aparecer. Ele faz qualquer coisa, né? Meu Deus do É, céu. mas foi de Deus. Meu amigo, passou já uma hora, já nós estamos conversando aqui. Obrigado, Deus, viu? Glória a Deus. Que Obrigado por ter vindo aqui hoje, obrigado por você ter dedicado o seu tempo precioso aqui. Você que está chegando agora, vale a pena, vai ficar salvo aqui no YouTube, vale a pena você voltar a assistir, colocar o seu filho para assistir. Isso é muito bacana. O Diego tem suas redes sociais também, você pode seguir ele, pode... de repente, existem pais e mães que estão passando por situação de jovens querendo infiltrar no mundo da criminalidade e Nossa, olhar isso como uma coisa mais. bonita, né, Diego? É gente mais... Não é romantizado, é romantizado, trágico. Não pode não, gente. Pelo né? amor de Deus, não entra. Se eu puder dar um conselho, não entra, porque é um caminho infernal, entendeu? Eu falo porque eu tenho parentes que estão lutando para poder sair da criminalidade, do mundo das drogas. Eu percebi, que louco. Eu nunca na minha vida fumei maconha e nunca cheirei cocaína. Nunca experimentei esse tipo de droga. Eu usava droga mais sintética, benzina, lança-perfume, esse trem. Mas eu não usava, entendeu? Mas eu convivi com pessoas que se arrebentam. Tanto é que já faz mais de 12 anos que eu estou indo na casa de recuperação. Ou quando a cadeia também abre a porta, eu vou numa cadeia, numa prisão. E é muito triste quando você encontra alguém pequenininho. É. E você conhece desde menino, você vê o cara lá todo arrebentado. Todo arrebentado. Todo destruído. Gente, o preço do pecado, da prática do pecado é cruel. Cruel. Entendeu? É cruel. A lei da semeadura, como Paulo diz, que tudo que o homem plantar, mano, de Deus não se zomba, não. Não. Cara, ele vai colher. Vai Entendeu? mesmo. Então pensa bem na sua vida. Porque como eu queria que tivesse pessoas que tivessem falado isso pra mim na minha adolescência. Entendeu? Por isso que eu faço esse trabalho há muitos anos. Que toda vez que eu vou na casa de recuperação ou numa escola, entendeu? Eu falo desse meu testemunho para quê? Para a galera ir para o outro lado, entendeu? Ir para o lado de Jesus. Vocês vão entender que a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Nada o preenche, entendeu? Não é droga, não é festa, não é mulher, não é casamento. Nada, só quem já sentiu, né? Como diz aquela música, só quem já pisou no santo dos santos sabe como é que é. Não existe outro lugar. O melhor lugar do mundo é ele na presença de Deus, é fluindo na unção de Deus, nos rios de Deus. E façam isso. O que eu puder falar para vocês é isso. Bota a cara no pó e vai orar. Desse jeitinho. Diego, obrigado, meu amigo. Amém. Obrigado, viu? Os comentários tá aí? Tá não, William. Não. Ó, tem uns amigos aqui que eu acho que eu tive, o Patrick, Naibs. Eles estão te falando. ó, Você dica conhece o das- Patricão? Dica das antigas. Mano, você fala o Patrick que agora mexe com Casa de recuperação, é. O nosso Patrick era louco, virado num Batman, moço. Eu lembro do Patrick fumando pedra. Louco, eu andando na rua assim, ele magro. Não, ele não era não, ele é ainda. Mas agora tá pra Deus, né? Não, Mas agora ele tá pra Deus. Deus. Rapaz, mas o Patrick... Moço, eu lembro dele louco. Eu Falou que você é das antigas. aqui. conheci Agora, ele, moço. Ele é das antigas. Conheço o Patrick, O mas... Naibs também tá aqui, ó. Quem? Anaíbs, Miquim.
Conheço mais o Miquinho. O Miquinho nós malhava ali na praça do Uruguai. Aí, Ô, viu? Só Miquinho. falar Miquinho, ó. Miquinho eu lembro demais. Uma vez eu roubei o banco de bicicleta dele lá na... Rapaz, ele era invocado com a Ele bicicletinha ficou dele, bravo né? comigo, eu devolvi o banco. Lembra, Miquinho, quando ele era pequeno? Ô, mas não era fogo que se cheira, velho. O Euripides Melo tá aqui também, o Fernando Lúcio. O Fernando Lúcio, aliás, tá mandando um abraço pra você aí, Diego. Ah, bem. O Fernando é o que tá na sua igreja agora. Que era de outra igreja, agora tá aqui? Eu não É sei. ele? Eu não sei, só tem o nome dele aqui. É porque tem um, se eu não me engano, um Fernando que me chamava muito para poder pregar na igreja dele lá antes, e depois eles vieram para a Assembleia. Deve ter Não sei certeza. se for bênção de Deus também. Se não for, abraço para todos vocês aí. O Leonardo França tá aqui também, pastor. Um abraço, Leonardão, meu amigo. No Instagram tem uma galera aqui também. Aqui, Uma galera. Aqui também. Olha aí, Deus abençoe todo no Instagram, Deus no abençoe YouTube todo aí. mundo aí, glória a Deus Deus. abençoe vocês. Diego, obrigado, viu, pela sua Rapaz, parceria. eu que Obrigado agradeço. por mais uma vez. Fiquei feliz de saber que você tá na mesma idade que eu, rapaz. Rapaz, Você tô é aí, mais filho. velho que eu, na verdade. Não é na mesma Alguns idade, não. meses. Não, eu vou Alguns fazer. meses. Eu vou fazer 39 agora, galera. Final do ano agora. Rapaz, nós estamos indo, né? Estamos chegando à maturidade, Estamos né? chegando, Chegando à graças a maturidade. Deus. Agora que vamos viver os bons momentos. Filho, tamo nós saudável. já arruemos o osso demais, né? Agora tem que comer um Chega. pouco de filé, né? Amém, é isso Meu mesmo. Deus do céu, tem profeta na nossa vida. Gente, obrigado, William. Samuel tá aqui tirando foto. O Azaf tirou as fotos também. a Obrigado, Sueli tá aqui. Azaf. Obrigado, viu? Obrigado, Deus Samuel, abençoe também. vocês. Deus abençoe. Diegão, obrigado, viu? Ai, tamo Deus junto. abençoe. Gente, obrigado a você que esteve conosco aqui, no meu, no seu, no nosso podcast, sempre na segunda-feira, às 19h30. Nós estamos aqui. Segunda-feira que vem tem sorteio. Segunda-feira que vem tem sorteio aí. Você vai estar concorrendo a um brinde legal, bacana. A Celina vai estar aqui. Minha Cheirinha vai estar aqui fazendo um podcast bacana com uma convidada que tem um testemunho também muito especial. E eu tenho certeza que você vai se abençoar, tá bom? Ó, fica conosco aqui. Se você não se inscreveu no canal, ele se inscreve no canal, participa com a gente aí. Você que está no Instagram, segue o nosso podcast também lá, tá bom? Você que está no YouTube, Deus abençoe a vida de vocês. Gente, obrigado. Beijo Amém. no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Ô, glória. Tan, 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 tan.